Boa tarde a todos, pessoal que está aqui presente, os que estão acompanhando remotamente o seminário. Mais um seminário do GEDOP, Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, aqui da Unesp de Guaratinguetá. Hoje nós recebemos a professora Ana Paula Chiaradia, aqui também da Unesp de Guará, do GEDOP, e ela vai falar para a gente sobre GPS na Lua, GPS, né? LNSS. Ana Paula, por favor, obrigada. Bem, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre o que eu estou fazendo agora, comecei faz pouco tempo. E aí, quando eu pedi para o Otto para apresentar aqui, eu tinha um trabalho em mente. E aí, 3 semanas, eu resolvi... Está dando som aqui? Estou escutando minha voz no fundo. Aí, há 3 semanas, eu comecei a montar a apresentação. Aí eu falei assim, me veio outra coisa na cabeça e comecei a fazer outra coisa. Que eu achava que eu precisava ter feito antes de ter feito o que eu fiz anteriormente. E eu justamente estou fazendo isso porque estou precisando de ajuda, estou precisando de ideias que me chamem a atenção aí para o que eu tenho que focar, onde eu tenho que focar, porque tem muita coisa passando na minha cabeça e eu estou ficando já meio confusa aqui, tanta coisa que eu estou pensando aqui, tá? Então, aí eu preciso... Então, a ideia aqui que eu pensei era explicar para vocês qual é o meu problema do início. Então, por isso que eu mudei a apresentação, porque antes eu estava pegando já um ponto mais para frente. Então, eu voltei, comecei a pensar no início para procurar ajuda, tá? Então, primeira coisa, a Rosana veio bacalhar ali, né, com a frase dela. Qual é a diferença de GPS e GNSS? GPS é só um sistema de posicionamento global, um sistema, que é GPS, que é feito pelos Estados Unidos, desenvolvido pelos Estados Unidos, e é só essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui. E GNSS são Sistema Global de Navegação por Satélite, que engloba o GPS, Galileu, que é europeu, o Beidou chinês e o GLONASS, que é russo. E tem mais outros ainda, menorzinhos aí, que estão sendo desenvolvidos, tá? Então, tem mais ou menos 89 satélites nesse GNSS. E aí, eu falei para vocês no início da apresentação que eu ia falar de constelações LNSS. Quer dizer, seria Lunar Navigation... agora deu branco aqui. For satellite, Lunar Navigation Satellite Systems, tá? Então, seria para a Lua, certo? E aí, como a Lua, para mim, é coisa nova, assim, e aí vocês estão já bem habituados, então, eu falei, vou lá procurar ajuda, né? Então, aqui tem esse experimento, que é Lunar GNSS Receiver Experiment, que foi para verificar até onde o sinal do GNSS chega na Lua. Então, a primeira recorde, a primeira marca que foi feita aqui, segunda, e agora na Lua mesmo, né? Então, esse foi um experimento junto da NASA e a Itália. Eu não lembro agora o nome da Itália, porque é muita informação que eu tive que absorver por pouco tempo. Então, eu não consigo, algumas coisas eu não consigo lembrar. Tá? E, então, aqui, os sinais do GNSS chegam até a Lua. Tá? Chegam até no... Então, mas por que eu estou... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Pronto. Bem, aí a ideia é que tanto o projeto Artemis, ele tem a ideia de criar uma constelação LNSS, tá? Com a seguinte finalidade: navegação, comunicação e exploração lunar. Então, na navegação vai ajudar, pode fornecer um sistema de navegação preciso para espaçonaves e astronautas,
ajudando a identificar pontos de referência, mapear a Lua e estabelecer coordenadas. Em relação à comunicação, podem servir como estações retransmissoras por sinais de comunicação entre a Terra, naves espaciais, estações lunares, superando os desafios de comunicação colocados pela falta de atmosfera na Lua. E exploração lunar, a presença de satélites em órbita lunar também é crucial para identificar e explorar recursos lunares como água congelada e minerais. Então, essa é a importância de desenvolvimento. Então, tem vários trabalhos aí sendo feitos, mas ainda ninguém tem ainda qual que seria uma constelação adequada. E aí, o meu objetivo é justamente obter uma constelação. Então, minha primeira ideia é obter uma constelação, né? Os parâmetros, os elementos orbitais dessa constelação, tá? Então, com a motivação que a exploração lunar crescente, né, que a gente já está vendo aí, interesse pelas... Eu tenho que pensar sempre que é interesse em regiões polares, que tem gelo na água, tem gelo de água, necessidade de infraestrutura autônoma, e o GNSS terrestre não cobre adequadamente a Lua. Ele vai até a superfície, mas a parte oculta, por exemplo, não tem sinal, né? Então, o meu objetivo é achar essa arquitetura do LNSS, tá? Com o foco, eu inicialmente peguei o foco simplesmente só do GDOP, que não é o Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia. Então, eu vou explicar para vocês não acharem que eu estou falando do grupo, tá? Então, por que eu vou explicar? Porque é essencial saber o que é GDOP, tá? Eu não sei o que vocês sabem sobre GPS, o que não sabem, então eu parti do princípio que não tem conhecimento, e aí eu falei, vou introduzir. Porque eu mesma, assim, que trabalhei com GPS, eu não tinha esse conhecimento e fui buscar. E também, qual foi a minha ideia? Eu vou lá na raiz. Vou olhar como que chegar na constelação do GPS. E vou tentar fazer isso para a Lua. Então, eu vou tentar entender o que fizeram lá atrás para chegar na constelação atual, hoje, do GPS. Aí, eu não fiz isso para o GLONASS, não dá tempo, né? Não tem jeito, nem fiz isso para os outros. Eu fiz só para o GPS, tá? Que é o mais antigo. Então, o desafio lunar, que vocês sabem muito bem, e deve ter mais aí até, campo gravitacional irregular, tem os MASCONs, limitações de visibilidade, geometria desfavorável entre satélite e usuário, perturbações da Terra e do Sol e cobertura dos polos. Então, deve ter mais coisa aí que eu tenho que pensar, que ainda não veio na cabeça, e aí eu quero... Mas primeiro eu queria chegar numa constelação 0, né? Para poder depois ir acrescentando outros vínculos aí, tá? Então, o que é o GDOP? Então, a sigla significa Geometric Dilution of Precision, da diluição geométrica da precisão. Então, isso é puramente geometria, tá? Então, é o jeito da gente escolher satélites através da geometria, distribuição deles na hora que a gente manda o sinal. Certo? Então, trata-se de um fator puramente geométrico que afeta a precisão do posicionamento calculado pelo GNSS, pois quantifica como a geometria entre o satélite e o receptor amplifica os erros da medição na solução final. Quer dizer, como é que eu tenho, lá no GPS, eu tenho 10 satélites visíveis. Tá? Desses 10 satélites, quais que eu escolho? Né? Ah, mas esse aqui está mais próximo, esse aqui está melhor, mas dependendo da geometria que eles tiverem distribuídos no céu, eu posso estar pegando um número de satélites desfavoráveis.
Então, para determinar a minha posição do usuário, eu preciso sempre de 4 satélites, que é para determinar o X, o Y e o Z e o erro do relógio. Então, são 4 satélites sempre que eu preciso, no mínimo 4 satélites. Se eu tiver mais do que isso, tenho informação a mais, e aí fica melhor preciso, aí eu uso um filtro de calma aí para melhorar a precisão do satélite. Mas se eu tiver só 4, é isso que eu tenho que fazer, tá? Então, isso aqui, ó, é um GDOP ruim, tá? Eu tenho 4 satélites, eles estão quase perto um do outro, e então ele vai dar, apesar de eles podem até estar mais próximos, aí você fala assim, mas tá bonitinho, tá... Não, mas não tá legal. Porque ele não vai passar informações a mais, ele vai, o processo todo vai entender que são poucas informações, porque isso aqui está gerando dados muito próximos um do outro, então tem pouca variação ali. Então, ele vai entender como se fosse uma só ali. Então, o ideal seria escolher um no Zenit e outros distribuídos lateralmente. Aí eu tenho um GDOP melhor. Certo? Aqui, então, tem melhor. Então, aqui chama de clustering angular e sem clustering. Tá? São expressões que são usadas. Então, quanto menor o GDOP, é melhor. Tá? Quanto maior, é pior. Então, aqui vocês observam que forma um tetraedro no espaço, e quanto maior o volume, então, pode ser que seja melhor. Menor volume, pior. Tá? Pensando nisso. Então, aí, o melhor GDOP ocorre quando os vetores ROS são os mais ortogonais possíveis. Esse vetor ROS, só para explicar o que é a linha divisada, tá? Então, você tem, por exemplo, um receptor, aí ele está recebendo satélite ali, isso aqui é a linha divisada, certo? Porque ele tem a distância dele de um ponto, de um referencial, e a distância de outro referencial. Uma linha divisada é a linha, vamos dizer assim, é o vetor unitário que sai do receptor e vai para o satélite. Certo? Então, calculado dessa forma aqui. Então, a ponta do receptor para o satélite é um vetor unitário. Então, o melhor GDOP acontece com esses vetores mais ortogonais possíveis. Isso significa evitar satélites alinhados, evitar todos no horizonte e evitar todos próximos. Tá? Bem, o erro de posição, então, não depende só da medida, depende da geometria dos satélites. Então, isso tem que ficar claro. Então, não adianta só eu olhar, esse satélite está com uma boa precisão, está fornecendo bons dados, mas ele está localizado num lugar muito ruim. Então, eu tenho que saber descartar. Porque se eu usar ele, eu posso não ter uma precisão boa. Tá? Então, aí, isso aqui, ó, coloquei, como que a gente faz a conta, a definição de cada conceito aqui. Então, esse GDOP faz parte desse grupo, chama DOP, tá? E eles são 5 tipos diferentes aqui, ó. O PDOP, que é posição, que afeta a posição, a latitude, longitude e altitude. O HDOP, que é horizontal, afeta só a precisão da posição horizontal, latitude e longitude. O VDOP, que é vertical, afeta a precisão da altitude. TDOP, afeta a precisão na estimativa do tempo do receptor. E o GDOP, que é a medida composta pelo PDOP e o TDOP. Quer dizer, essa aqui que afeta 3D mais o tempo. Tá? Então, agora como que eu vou usar isso aí? Então, como que eu vou construir isso? Então, o cálculo do GDOP é feito a partir de uma matriz de geometria de satélites visíveis no momento. Então, eu vou olhar quais satélites eu vou estar visíveis e vou montar essa matriz. Então, eu vou pegar aqui a posição do satélite e aqui a posição do receptor
todos no mesmo referencial. Vou fazer a diferença dessa posição aqui e calcular aquela linha divisada, certo? Então, na posição aqui, em relação ao satélite, em relação ao X, o Y e o Z, certo? E vou montar uma matriz. Então, cada linha dessa matriz aqui corresponde às linhas divisadas em relação a um satélite. A segunda linha ao segundo satélite que eu estou pegando. A terceira linha, terceiro satélite. A quarta linha, quarto satélite. E assim vai. Então, eu preciso de, no mínimo, 4 satélites. Certo? Então, é assim que a gente monta essa matriz para calcular o GDOP. Aí, a gente vai construir uma matriz Q, que é transposta dessa G vezes a G, e faz a inversa. E aí, se eu quiser ponderar as observações por qualidade, por exemplo, em função de elevação, ou, agora não lembro, SNR, a gente pode colocar uma matriz diagonal, WI, que a gente vai colocar esses dados aqui e colocar ela no meio, e constrói ela com essa ponderação, se for o caso. E aí, então, para calcular o GDOP, eu tenho uma matriz e que pelo menos tem que ser 4x4, tá? Então, o GDOP vai ser o traço dessa matriz, a soma da diagonal principal. O PDOP vai ser a soma dos elementos da diagonal principal, do X, do Y e do Z. E o TDOP só a última coluna, né, que o elemento 4,4, que seria do tempo. Tá? Então, é assim que eu monto essas matrizes. Tá? Então, só para reforçar aqui, se os vetores de linha divisada são aqueles quase paralelos, você mede praticamente a mesma direção várias vezes. Né? Pouca informação nova, a matriz fica mal condicionada, e aí o GDOP fica ruim. Se os vetores são ortogonais, cada satélite traz informação independente, sistema bem condicionado e o GDOP baixo. Tá? Então, o que vai acontecer em geral? Essa matriz, quando ela fica bem condicionada, ela vai ter a diagonal principal, com os números mais altos, fora da diagonal principal, ela vai estar quase zerada, e aí vai estar com... Geralmente é mais a diagonal principal. Fora desses elementos, vão estar bem próximos de zero. Se ela estiver mal condicionada, você olha a estrutura dela, ela está assim, com elementos não zerados ou muito próximos de zero, fora da diagonal principal. Aí ela está mal condicionada. Então, isso explica por que o GDOP piora quando os satélites estão agrupados, estão todos baixos no horizonte, e melhora quando os satélites estão altos e boa distribuição angular. Né? Então, o que é um GDOP bom? Abaixo de 1, mas isso é fora da realidade. Certo? É excelente, muito alto, precisão muito alta. Entre 1 e 2, muito boa, quer dizer, precisão alta. 2 e 5, boa, aceitável, geralmente acaba ficando aqui, tá? E 5 a 10, ruim, baixa, maior que 10, e descarta. Então, ele chega até não ter valor de GDOP, não calcula. Tá? Aí, eu fui lá no Walker. Quem é o Walker? Porque eu comecei a ler e falava assim, constelação Walker Delta. Eu falei, que raio de constelação é essa Walker Delta? Eu falei, vou ter que ir atrás, né? E aí era o que construiu, idealizou a constelação GPS. Né? E, então, ele fez um estudo para descobrir qual que era o valor do semi-eixo, excentricidade, inclinação, tudo, ele fez um estudo. Tá? Então, eu vou explicar o que ele fez aqui, porque eu tentei replicar para a Lua.
Então, a constelação dele é identificada por 4 parâmetros. O I, que é o principal, que vai determinar os outros, que é a inclinação da constelação. O T, o número total de satélites. O P, o número total de planos orbitais. E o F, o espaçamento relativo entre os satélites em planos adjacentes. Então, o número de satélites por plano, que é S, é dado T dividido por P. Tá? Ficou pequenininho aí, né? Então, é T dividido por P. Então, eu peguei esses estudos que foi lá de 1970 e 77, por aí. E aí fui atrás para poder estudar, ver o que ele tinha feito. Aí, bem, vamos lá. Então, o Walker analisa como os satélites desenham trajetórias na Terra. Aí ele percebe que isso depende do período orbital, ele percebe não, ele vê que ele depende do período orbital, da rotação da Terra e da inclinação. Aí, resultados importantes que ele chega. Alguns padrões geram trajetórias que se repetem perfeitamente. Outros geram cruzamentos. Então, é pior distribuição. Aí, as melhores constelações são aquelas com distribuições mais uniformes. Então, ele falou, tem que fazer uma geometria mais uniforme, a distribuição desses satélites mais uniforme possível. Ele mostra que os padrões com trajetórias bem distribuídas, satélites não agrupados e boa separação angular dão melhor cobertura. Então, ele faz todo esse estudo aí. Então, ele diz que o melhor sistema deve minimizar o número de satélites, garantir cobertura contínua e maximizar a separação entre os satélites. Então, deve ter o menor número de satélites possível, tem que cobrir a Terra toda e tem que ter a maior separação de um satélite para o outro. Né? Então, isso conecta diretamente com o GDOP. Tá? Então, por quê? Separação grande melhora a geometria. Distribuição uniforme, menor GDOP, precisão boa, né? Então, é isso que ele vai levar em conta. Então, aqui, ó, só pensando aqui, eu montei, aí fiquei assim, tá? Primeira vez que estou falando sobre isso, então... então, aqui, o J2, aqui no GPS assim, é predominante, né? Aqui é muito menor na Lua, perturbações moderadas aqui são fortes, os mascons aqui é irrelevante, aqui é crítico, estabilidade alta, e mais complexo se eu pensar na diferença do que ele fez para o GPS e pensar na Lua, né? Que eu tenho que pensar. Então, aí ele começou a pensar na inclinação. Só que a inclinação, que ele fixa uma inclinação, toma como dado de entrada, então projeta a constelação para T, P e F, que é o número de planos orbitais. Agora até me deu um branco aqui. Vamos voltar aqui, só que tem hora que me dá um branco. O T, o número total de satélites, o número total de planos orbitais e o espaçamento entre os satélites em planos adjacentes, né? Então, aí ele determina quem é essa inclinação. Então, a inclinação define até que latitude o satélite passa, a geometria de cobertura e o formato das ground tracks. Regra fundamental, latitude máxima mais ou menos I. Exemplo, 90 graus, cobertura global. 60 graus não cobre os polos, 30 graus, cobertura equatorial. Bem, aí ele vai... Só que a inclinação, ele não calculou. Tá? A inclinação ótima do GPS, o Walker resolve da seguinte forma, geometria dentro de um plano. Ele não encontra, não calcula qual é a inclinação ótima. Isso vem de um projeto de engenharia, que aí esse projeto eu não olhei, tá? Esse é um projeto de engenharia de vários departamentos lá dos Estados Unidos, e onde eles chegam uma inclinação. E aí ele toma essa inclinação. Ele faz testes para as outras inclinações,
mas ele reforça que tem que ser 55 graus, tá? Então, ele vê que tem cobertura global, incluindo altas latitudes. Os polos ainda são visíveis por geometria, não diretamente sobrevoados. O GDOP, nessa inclinação, influencia diretamente distribuição angular de satélites, influencia na matriz G e o condicionamento do GDOP. Então, é importante essa inclinação. Então, eu tenho que dar foco nessa inclinação. Aí ele chega aqui, falam para ele que 55 é equilíbrio global. Então, ele assume 55. E aí ele vai partir os estudos dele. Então, só fazendo uma comparação aqui, ó, o GPS é 55, o Galileu é 56, o GLONASS é 64,8, porque eles querem órbitas mais excêntricas também, eles querem cobertura mais em cima da Rússia, né? E lunar, provavelmente 90 graus ou híbrido. Então, o que eu estou vendo na literatura é que pode ser 90 graus ou várias inclinações, órbitas com diferentes inclinações. E aí que pega, né? Porque se fosse um modelo padrão Walker, onde tudo é uniformemente distribuído, ficaria mais fácil. Mas se eu tiver um em órbita circular, outro numa órbita excêntrica, né, diferentes altitudes, aí vai complicar, entendeu? Então, inclinação ótima depende do corpo central da missão. Então, eu tenho que... Aí é isso que também eu fiquei pensando, quando eu comecei a fazer isso aqui para cá. Qual é a missão que eu quero? Né? Quero só pegar os polos, Polo Sul, quero cobertura global da Lua, eu pensei só no Polo Sul, que é onde tem o gelo de água. Então, talvez construir uma só para o Polo Sul. Ou queria uma para poder andar pela superfície da Lua. Né? Aí é um pouco mais complicado, porque levar os satélites para lá, né? Então, tem tudo isso. Né? Levar para lá. Então, aí tem outra complicação. Então, eu tenho que pensar nesse objetivo do projeto, que aí foi uma coisa que eu parei e falei, e agora, né? O que eu quero? O que seria interessante? Então, é uma das perguntas que eu vou devolver para vocês. Veja, né, vocês me ajudam a falar, não, faz assim, para isso, que é melhor, que é isso que eu acho que é... Eu tenho que também ler um pouco mais sobre qual que é o objetivo também que a Artemis quer, né? GPS, ele tem cobertura global uniforme. Vai ser difícil chegar numa cobertura global uniforme para a Lua. Usuários distribuídos em toda a Terra. Será que eu preciso de usuários distribuídos? Né? Eu quero uma constelação para um futuro, a Lua ficar habitável? Não sei. Ou só quero só verificar o gelo? Exatamente o polo sul lunar. Usuários concentrados em bases lunares. Né? Então, eu estou pensando mais nisso aí. Então, talvez focar só no Polo Sul. Tá? Então, vamos pensar na geometria no GDOP. O que acontece com o GPS e com o LNS? O GPS tem distribuição equilibrada, boa distribuição angular global, e o GDOP relativamente uniforme. LNSS, dominado pela geometria polar, necessidade de visibilidade nos polos. Aqui, se eu não me engano, parece que não tem tanta visibilidade nos polos. Aqui já precisa. Forte dependência da inclinação e o GDOP é altamente variável. Então, problema no GPS, inclinação intermediária. Aqui o problema é localizado, inclinação alta, 90 graus. Então, aqui
a gente tem um problema localizado. Lá no GPS, ele tinha que fazer uma constelação de cobertura global. Agora, a LNS, eu preciso, talvez, de uma cobertura mais regional, né? Então, a influência da inclinação, aqui, baixa inclinação, falha nos polos. Alta inclinação, pior geometria no equador. E ótimo, 55 graus. LNS, baixa inclinação nos polos, sem cobertura. Alta inclinação, melhora direta no polo. Então, aqui tende a ficar entre 80 e 90 graus. Então, eu estou focando nisso. Mas eu testei para 55, porque outros testaram também para menor que 55, inclusive. Aí também tem muito teste para fazer, entendeu? E aí eu comecei a fazer, e aí comecei a me empolgar, começou a gerar um monte de teste, não sei o quê, e aí eu fui me perdendo ali. Tanto teste que eu fui gerando. Então, o GPS resolve minimizar o GDOP global médio, e o LNSS resolve minimizar o GDOP em regiões específicas, ao sul. Tá? Então, aqui, ó, aqui eu já mudei, tá? Eu esqueci de corrigir aqui. Corpo central, né, no GPS é Terra, aqui passa a Lua, altitude 20.200. Aqui, maior do que isso. Geralmente estão considerando 2 raios lunares, que eu estou vendo, ou mais até. Mas depois eu vou mostrar aqui. Inclinação 55 graus, de 80 a 90, foi o que eu concluí até agora. Aqui, planos orbitais 6, aqui de 3 a 6, ou misto. Período orbital de 12 horas, minutos a dias. Eu comecei a fazer uns testes também com período orbital, e cheguei, se eu for no período, no dia sideral lunar, fica muito grande. E aí eu fui para 12 horas mesmo. E comecei a testar 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas. E aí, é esse também outro problema. Aí ele determinou uma órbita, ele falou, tudo vai ser órbita circular, né? Na mesma altitude, todos os satélites. Então, isso foi o Walker. Por quê? Garante distribuição uniforme, mantém espaçamento constante, maximiza simetria, simplifica o modelo, favorece cobertura global. Então, essa é a questão. Será que na Lua eu vou conseguir construir uma constelação circular na mesma altitude, ou vou ter que fazer híbrido? Aí, eu fui lá e fiz as contas dele. Então, para calcular o semi-eixo maior do GPS. Aí ele fez essa conta sem o achatamento, tá? Isso aqui é só a conta, ó, dia sideral, aí pegou 12 horas siderais, aí ele fez a conta e chegou nesse valor aqui, ó, né? Que dá os 20.000 se você tirar o raio da Terra. Tá? 26.561 quilômetros, mais ou menos. Aí ele pegou, fez a conta considerando o achatamento, aí ele considerou, como ele estava falando, a órbita excêntrica próxima de zero. Não é zero exatamente a órbita da Terra, do GPS. É próximo de zero, tá? Aí ele fez todas as contas aqui e, né, considerando a inclinação 55, o raio da Terra, o valor do J2, colocou aqui e... Deixa eu ver. Aí ele fez todas as contas, usou, substituiu, voltou lá na equação, e chegou aqui. Certo? Chegou nesse valor, deu uma aproximação, acho que dá uma diferença de, se eu não me engano, acho que foi 10 metros e 800, alguma coisa assim. Tá? Então, essa foi a conta que ele fez. Aí eu falei, vou fazer para a Lua, pronto, resolvido. Né? Fiz para a Lua. Não, esse aqui é a continuação, ó, correção do J2, esse aqui sem correção, com correção, a variação do semi-eixo deu 10 metros.
Então, o valor clássico GPS vem de impor um período de 12 horas siderais e depois aplicar uma pequena correção devido ao achatamento da Terra. Como a inclinação GPS 55 graus, esse termo aqui fica levemente negativo. Então, a correção do J2 reduz o semi-eixo. Então, essa é uma informação que eu guardei, que esse termo, a inclinação no 55 faz reduzir. O J2, a correção do J2 faz reduzir o semi-eixo. Aí eu comecei... Aí eu não coloquei o teste aqui. Eu acho que eu não coloquei as contas aqui. Eu fiz as contas. Aí eu fiz todas as contas e cheguei a... eu não, esqueci de colocar. Eu cheguei à conclusão que tinha que ser 56 mil. Chegava numa coisa absurda. Se eu pegasse o dia sideral lunar, ia chegar numa coisa absurda, que era completamente inviável. Eu falei, não rola. Aí eu falei, não dá. Então, não posso ir por essa conta. Aí, o que eu fiz? Comecei a pegar os dias siderais aqui e coloquei a inclinação 55 e fui achando o semi-eixo. E fui jogando aqui. Ó, 72 horas, chega nesse valor aqui, ó. E aí, com a altitude sem achatamento, com achatamento, esse aqui é da Lua, tá? E aí, chega nesse valor. A variação do semi-eixo aí dá esse valor aqui em metros. Quer dizer, eu tenho esse valor aqui para o semi-eixo. O raio da Terra é 1.700, mais ou menos, 1.700 e poucos quilômetros, né? Então, está aqui, ó. Isso aqui é a altitude, aqui é o semi-eixo. Então, quanto maior o tempo orbital, vai aumentando o semi-eixo. Aí eu falei, não posso. Eu tenho que ficar com 12 horas ou menor do que isso também, ou próximo disso, porque senão aumenta muito e não faz sentido colocar um satélite muito longe da Lua, né, para receber sinal na Lua. Então, eu falei, tem que ser 12 horas ou menor do que isso, por aí. Ou um pouco, assim, não sei. Eu não fiz teste no intervalo de 12 a 24. Também não testei esses valores aqui. Isso aqui tudo estou ainda testando. Então, é muita coisa na cabeça aqui. Aí eu peguei e coloquei, ó, esses períodos, essas inclinações. Por que essas inclinações? Um trabalho que eu peguei tinha essa, aí 55 é GPS, essa aqui é do GLONASS, aí peguei 80, que era 90, aquilo que eu tinha falado, aí essa aqui é de um outro trabalho que eu peguei, coloquei aqui. Então, eu variei isso e variei essa excentricidade. Essa aqui foi dada em um trabalho, que depois eu coloco aqui mais para frente, e essa aqui também. Então, eu variei isso aqui, eu fiz uma variação disso, com esse. Variei 3 coisas, tudo ao mesmo tempo, para ver o que acontecia. Aí, cheguei nisso aqui, ó, variação do semi-eixo com o achatamento lunar. Então, deu isso aqui de casos. Então, a variação, ó, começa a ficar muito grande. Aqui, quando eu coloco o semi-eixo mais próximo e 90 graus de inclinação. Então, nessa região aqui, parece que é a melhor aqui, ó, nessa parte aqui. Certo? Porque eu estava tentando achar a inclinação. Né? Aqui começa a ter uma variação, até ter muito efeito do achatamento aqui. E aqui eu tenho que tomar, aqui a excentricidade, ela vai saindo da circular e vai indo para a excêntrica, né? Então eu tenho que tomar cuidado aqui. Então, aqui parece que está melhor. Mas tudo ainda estou analisando ainda. Então, ó, no 52 produz uma variação positiva, então a correção para o J2 aumenta ligeiramente o semi-eixo. Nessas aqui, ó, a correção é negativa, então o semi-eixo corrigido fica menor.
Então, para este valor de excentricidade, quase não tem diferença para zero, né? E dessa aqui aumenta perceptivelmente a magnitude da correção. Então, quanto maior o período, maior o semi-eixo, mas menor o efeito relativo de J2, porque esse termo aqui diminui. Acho que é isso, né? Bem, aí eu estou ainda com as coisas na cabeça. Então, ó, se eu pegar esse valor aqui, que é o problema, e zerar, eu vou ter essa inclinação. Então, essa inclinação aqui é um problema. Então, em torno dessa, a correção é quase nula, independente do valor da excentricidade. Abaixo desse valor tende a ser positivo, acima tende a ser negativo. Então, mais próximo de zero, efeito pequeno, mais próximo de 0,6, o efeito cresce significativamente. Então, dependência forte, aqui, então, quanto maior a excentricidade, o parâmetro desce e a correção sobe. Aí, estou ainda... Eu falei para vocês, é muita coisa que eu estou pensando aqui e está dando uns tilt. Então, região crítica, 55. É onde esse termo vai se aproximar do zero, correção mínima. Aqui, altas, correção negativa, efeito mais forte com a excentricidade alta, né? Excentricidade alta amplifica o efeito do J2. Então, variação do semi-eixo maior, considerando o efeito de J2, depende fortemente da inclinação, com efeito quase nulo em torno dos 55, e magnitude crescente em direção às configurações polares, particularmente para órbitas altamente excêntricas. Então, aí, eu tenho ainda que sentar, pensar e analisar tudo aqui. Então, aí a gente está falando de semi-eixo, inclinação e excentricidade. São os três aqui fixos, que eu preciso determinar. Então... Aí, depois disso, nós vamos, como que eles vão ser distribuídos. Então, esses três ainda eu estou estudando, estou tentando fixar, achar qual o melhor, e estou testando outros trabalhos. Aí, aqui, nós vamos para como que eles vão... eu sei que eu tinha que ter ainda feito mais coisas lá, mas eu já vou continuar aqui, porque aí, para explicar aqui, ó. Então... O que eu tenho que pensar agora? Como os planos, a distância entre os planos vão ser e como eles vão ser espaçados nesse plano, certo? Então, são duas coisas que eu tenho que pensar aqui. Então, os planos orbitais P são igualmente espaçados, isso é a constelação Walker, em 360 graus de ascensão da reta do nó ascendente e intervalos de 360 dividido por P. Então, os satélites S, o número de satélites em cada plano também são uniformemente distribuídos. Dessa forma aqui, 360 dividido por S. Há um deslocamento de fase entre os planos consecutivos, controlado por F. Quer dizer, se eu coloco... Eu vou explicar na próxima figura. O parâmetro F define quantos os satélites de um plano ficam adiantados ou atrasados em relação ao plano seguinte. Então, acho que eu fiz um... Não, ainda tem mais uma ainda para eu explicar o que é isso. Então, o Walker definiu a diferença de fase em uma constelação como o ângulo na direção do movimento do nó ascendente de um satélite em um lugar até o satélite mais próximo, no próximo plano, mais a oeste. Eu já vou explicar isso aqui melhor, vou explicar aqui com a figura. O deslocamento angular relativo entre os satélites, entre os planos orbitais adjacentes, é esse aqui, ó, a fase aqui com 360 dividido por T. Então, F pode assumir qualquer valor de 0 a P menos 1. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender aqui que isso aí tem... Então, se eu pegar uma inclinação de 90 graus, tá? Então, polar, eu tenho 18 satélites. Eu quero em 6 planos orbitais. Então, eu vou ter 3 satélites por plano. A separação entre esses planos vão ser... Eu pego 360 dividido por 6, 60 graus. Quer dizer, de um plano para outro, 60 graus. Tá?
O parâmetro F controla o deslocamento entre os planos. Então, eu vou pegar aqui, ó, se eu falar que o parâmetro é 2, eu vou fazer 2 vezes 360, 18. Então, 40 graus. Então, eu vou falar que um satélite está aqui no mesmo plano, o próximo está 40 graus acima, ou 40 graus abaixo. Então, vão estar nesse espaçamento. Então, essa fase aqui, ó, porque se eu tirar isso aqui e colocar 1, aí aqui vai dar menor. Aí eu vou ter eles mais próximos. Então, eu quero mais distantes. Eu quero, como o Walker falou, quanto maior o espaçamento, melhor. E menor número de satélites. Certo? Então, se eu colocar um número aqui, aumentar o espaçamento, fica melhor. Então, aí eu fiz essa figura aqui. Não ficou muito boa, porque eu queria que esse ponto ficasse aqui em cima. Tá? Então, aqui nós temos 18 satélites em 6 planos. O espaçamento, aqui eu vou colocar o F2. Aqui, número de satélites por plano, 3. E aqui, essa diferença desse plano para esse, a separação dos planos é de 60 graus, porque se eu tivesse feito certinho, ó, esse ponto estaria aqui no 0 e esse plano estaria aqui no 60. Só que aí não deu tempo. Eu falei, eu explico lá, eu arrumo isso aí. Então, eu queria aqui. E aí, o delta de fase, né, separação, é o espalhamento nas órbitas. Então, aqui, ó, coloco um aqui, ó, no 0, o próximo está aqui. Então, eu tenho três satélites que eu tenho que distribuir num plano, 360 graus. Então, eu pego 360 graus, divido por 3, dá 120. Então, eu coloco o primeiro aqui e o segundo aqui, 240. O próximo plano, eu faço um espaçamento de 40 graus e faço a mesma coisa. Coloco um aqui, mais 120, mais 120. E assim vou. O próximo eu coloco mais 40 graus para cima, mais 120, mais 120. E assim vai. Tá? Então, isso é uma constelação Walker. Certo? Então, aí eu fiz isso, né, só para eu testar, entender, né? Que é 2461, também 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho 6 planos orbitais. Aqui a fase, o parâmetro vai ser 1. Eu tenho 4 satélites. Então, eu pego 360 dividido por 4. Isso. Né? Aí eu vejo qual é o ângulo. Então, eles vão estar 60 graus. Então, esse aqui, ó, eu vou ter 60 graus aqui de novo. Mas daqui para cá, eu vou colocar 15 graus. Então, aqui vai ter mais 15, mais 15, mais 15. Vai ficar uma diagonal, ó. Certo? Se eu pegar F igual a 0, essa linha vai ficar reta. Eles vão ficar alinhados. E isso não é legal. Não dá uma geometria boa. Então, aí eu comecei a fazer essa simulação para eu entender o que era essa constelação. E aí, aqui, ó, é 90 graus. Então, esse ângulo aqui, eu peguei... A conta para a gente descobrir isso aqui, só... Então, para descobrir esse grau, eu pego 360 e eu quero em... Quantos planos ali estava? Não, lá no outro era 6 ou era 4? Que dá 90 graus. 4, né? 90 graus. Esse aqui é... Ó. Esse aqui eu tenho que colocar 4, eu tenho que colocar 20, eu tenho que distribuir 24 em 6 planos. Então, dão 4 por plano. Aí eu divido 64 por 4, dá 90. Então, eles vão estar 90 assim, ó. 90, mais 90, mais 90. Certo? E aqui, ó, 15, 15, 15, 15. Sobe 15, né, para colocar o próximo. E aqui a diferença desses planos, 60 graus. Então, é tudo feito para aquelas continhas. Tá? Aí eu fiz para 12. Ó,
12 com 3 planos orbitais, F igual a 1, e aí fica 4 satélites por plano, 12 satélites só que eu tenho 3 planos, 4 em cada um. Então, aqui vai ficar 120, aqui, ó, de um para o outro, na escadinha aqui, 30 graus, e um satélite para o outro, 90 graus. Eu tenho que colocar 3 satélites em um plano. Então, não, 4 satélites em um plano, dá 90 graus. Certo? Então, esse aqui está 90, mais 90, mais 90. Então, ficam 4 satélites num plano. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Espaçados em 90 graus. Certo? Para eu poder entender o que era isso, que ele tanto fala. Então, ó, que eu falei, se o F for 0, as colunas ficam verticais, alinhamento ruim. Então, fica aquela linha reta. Então, se o F for diferente de 0, fica aquele crescente assim, que eu vou distribuir. O primeiro aqui, o primeiro do primeiro plano está aqui, o segundo está 15 graus para cima, o outro mais 15 graus para cima, e assim vai, né? Então, fica a melhor distribuição. Então, ó, cada plano é adiantado 40, isso cria um padrão de diagonal regular, então é isso que ele vai fazendo com cada caso, tá? Então, os satélites formam uma malha uniformemente na esfera, então, o espaçamento constante em longitude, espaçamento constante em fase, deslocamento entre planos. Então, aí entendido isso aqui, então, ele fala assim, mesmo a constelação sendo bonita, não quer dizer que tenha boa precisão, tem que tomar cuidado. Então, não garante um GDOP ótimo. Então, tem que olhar degradação local, pior, com a máscara de elevação, que eu tenho que olhar aqui, ó, a máscara de elevação, quanto do horizonte eu vou considerar? 5 graus, 10 graus? Então, eu considerei alguns casos 5 graus, outros 10 graus. Eu eliminei o de 0, tá? E ver qual é a sensibilidade à falha. Se falhar se eu tiver 3 sinais, se eu tiver 3 satélites naquele momento, nossa, está estourando o tempo, não tem um monte de coisa para falar. Eu falei, eu me empolguei. E aí, se ficar falhando satélite, o que acontece? Não tem satélite, aí eu tenho que ver. Então, eu vou passar rápido aqui. Isso aqui é o que acontece com o GDOP médio, né? Inclinação por excentricidade. Vou passar rápido aqui e vou colocar outro. Então, eu peguei esse paper aqui, ó, que é Pereira e Selva. Não são brasileiros, não, mas estão nos Estados Unidos. Não são, acho que são portugueses, não sei. Ele cria duas arquiteturas, tá? Então, a primeira arquitetura, ele tem 3 planos orbitais, com 8 satélites em cada plano, ele considera sempre 24 satélites. Nos 2 casos, ele considera 24 satélites. Só que você pensar, 24 satélites em torno da Lua não são muitos satélites? Não sei. Será que dá para diminuir? Né? Então, é isso que eu também estava pensando. Será que eu consigo diminuir? Aqui, a segunda arquitetura, ele pega 4 planos orbitais e coloca os 24. Então, são 6 por cada plano. Aqui, ó, o semi-eixo, a excentricidade quase próxima de 0, a inclinação quase próxima de 90. Aqui, os satélites vão estar espaçados dentro do seu plano de 120 graus. E aqui, o argumento perigeu é 90, e aqui, os planos orbitais vão estar espaçados de 45 graus. Tá? Então, e aqui ele faz o mesmo, aqui as mesmas contas, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó. Eu tinha colocado aqui, ó. Então, os valores que ele considera, eu fiz essas contas para achar esses valores e fiz as contas para a arquitetura 2, né? Sendo que a inclinação aqui é quase 90 e a inclinação aqui é quase 52, não é nem 55, ele coloca 52. Então, aí eu olhei a primeira arquitetura, o GDOP, aí, né, ó, ele está alto. Mas assim, ó, azul escuro, mas não dá para saber o quanto aqui, né? Se está próximo, porque 200 de GDOP é muito. Tem que estar até 5.
Então, não tem aqui, ó, não tem aqui. Então, não sei, daqui não dá para dizer. Aí, aqui, arquitetura 2 também, ó, não dá para dizer, mas aqui está melhor, ó. Que aqui baixou. Certo? Oi? Aí, aqui, eu peguei... É que eu fui gerando, daí eu tenho que, talvez, pensar outra forma de apresentar esses gráficos, não sei. Eu peguei outro trabalho, a ideia desse trabalho era como, na realidade, ele pegou essa constelação aqui e pensou como lançar esses satélites aqui nessa constelação com um único lançamento. Colocar esses 5 satélites num único lançamento. Esse era o foco, ele pegou essa constelação. Aí eu peguei a constelação, né? Então, se você observar aqui, olha, são todas diferentes, em altitudes diferentes, todas com semeias diferentes, todas com excentricidade diferente. Ó, a inclinação tá diferente aqui, então está variando bastante. E aí, ó, esse aqui é um vídeo que eu fiz, eu tinha feito também do Walker, só que eu não sei onde eu fui parar. Esse aqui ficou Essa aqui ficou uma simulação de como ficaria desse último, que eu chamo de Carleta. Tá? Olha como é que fica aqui. Em torno da Lua. Aí, só que só tem 5. Eu preciso de 4. Não vou conseguir toda hora 4, né? Então, não sei por que ele achou que poderia ser só 5. Aí eu comecei a fazer essa simulação aqui, ó, Polo Norte, desse trabalho do Carleta. Tem mais 4 satélites visíveis. Olha, o GDOP aqui não dá nem para medir aqui direito. Ó, o Walker é azulzinho, ele não aparece aqui. Ó. Eu coloquei um Walker ótimo ali. E aí, olha, se eu pensar... O azul é sempre o Walker, né? O GDOP, olha, dá entre A3, olha, eu tenho sempre mais do que 16 a 20 satélites. E aqui, ó, eu tenho uma média de 1 satélite, quase. O que eu vou fazer com 1 satélite? Né? Então, aí aqui, subequatorial, também fiz a mesma análise. E aqui eu fiz uma comparação. Ó, aqui o Walker, né? Então, a latitude, aqui é o número de satélites visíveis. Então, nas latitudes mais perto de 90 graus, eu tenho poucos satélites visíveis, mais perto do Polo Sul, eu tenho muito mais satélites visíveis. Aqui, o GDOP aqui, ele está azul escuro, né? Quer dizer, aparentemente parece estar melhor. Aqui, o percentual da longitude aqui também, aqui a gente, deixa eu ver aqui, disponibilidade do GDOP, que às vezes ele não está disponível, porque ele estoura, a matriz estoura, então aqui, ó, ele tá, onde parece mais disponível, e aqui não. Aí eu fiz isso para essa configuração Carleta, e aí essa Carleta parece melhor, né? Ó, ela não tem quase satélites visíveis, ó. Ela só vai ter satélites visíveis mais perto do Polo Norte aqui. Aqui também fica ruim, não, aqui fica bom, melhor aqui, mas o médio também não dá para analisar, porque a escala está muito alta. E a disponibilidade também, olha, quase não consigo calcular. Tá? Então, aí eu fiz na arquitetura 2, eu fiz a mesma coisa. Então, tem também satélites visíveis. Eu comparei a arquitetura 2 do outro trabalho com a arquitetura do Carleta. O do Felipe Selva com o do Carleta. Tá? A segunda arquitetura do Carleta. Eu comparei. E aí, olha, aqui pelo menos a gente consegue ver, apesar que aqui é 10 elevado a 4, está alto também. Então, apesar de ter bastante satélites visíveis, mas
Eu acho que a constelação primeira está melhor. Ele alega que a constelação, no trabalho dele, ele alega que a constelação 2 é melhor que a primeira, mas eu cheguei no contrário. E aqui também, vamos dizer assim, disponibilidade da Walker é quase sempre disponível. Aqui é melhor também nos polos, olha. Essa constelação 2 é melhor para os polos. A constelação 1 não é, ela, apesar de ter um GDOP melhor, ela não é boa para, ela só é boa para o sul, não é boa para os outros polos. Essa aqui é boa para os dois. Foi isso. E aqui outros dados aqui. Aí aqui ainda estou tentando chegar nessas respostas aqui, número de satélites que eu preciso, redundância limitada ali, robustez seria sensível às falhas, se faltar um satélite, se eu consigo determinar a posição ou não, que eu também considero isso. Aí eu tenho mais perguntas, não tem conclusão, eu tenho mais perguntas que conclusão. Né? Será que é necessário uma constelação tipo Walkers? O GDOP é métrica Chaves? Eu acredito que sim, porque ela só é parte de geometria. Né? Então, eu acredito que sim. As arquiteturas híbridas são promissoras? Será que eu preciso, vai ter que ser híbrida? Se não for Walker, é híbrida? Qual híbrida? Então, eu estou mais cheia de perguntas do que conclusão. Não tem nenhuma conclusão. Tá? Então, é isso. Então... isso aqui não preciso falar, não. É muita coisa. Então, é isso que eu queria falar. Então, Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Excelente seminário. Muito obrigada. Foi muito didático, deu para aprender bastante, entender tudo. Obrigada. Bom, a própria Ana Paula se propôs, né, a perguntas e ideias, né? Vou passar aqui para a Tamires. Obrigada, Ana Paula, pelo seminário. Eu queria começar porque acho que é a mais simples e um comentário mais superficial, que entendo pouco disso, mas a sensação que eu tenho é que talvez você diminuiria a quantidade de perguntas, considerando que, independente do que você escolher, vai ser um estudo válido, né? Você vai trazer uma resposta importante. Então, ainda que seja importante você querer otimizar algo para aplicabilidade, eu acho que mesmo se você eventualmente não escolher o que mais otimiza um dos tantos fatores que você tem para otimizar, ainda vai ser um super trabalho. Então, talvez isso, mais um comentário para ver se relaxa um pouco essa quantidade de variáveis em aberto, que independente das que você escolher, acho que focando em alguma só, em superotimizar, as outras, elas fazem parte também de algo que precisa ser respondido, provavelmente. Então, o problema é que eu comecei, aí eu fico cheia de perguntas, eu começo a fazer, aí eu fico assim, não, mas se eu fizer isso, aí eu vou, sabe, vou me perdendo, e aí eu não estou focando aonde eu tenho que ir. E aí começa a criar um monte de ideias, eu estou cheia de ideia na cabeça, e aí eu não sei para onde que eu vou, entendeu? Eu estou perdida, assim, cheia de coisa na cabeça. Oi, Ana, eu marquei algumas coisas, acho que a primeira é bem na linha do que a Tamires falou. Eu acho que você escolhe o que você trouxer, se falar, eu fiz uma constelação boa para observar o Polo Sul. Não funciona para o Equador, não tem problema, eu quero ver o Polo Sul. Eu quero ver o Equador. Não vou enxergar o Polo. Gente, uma coisa de cada vez, que uma constelação para resolver tudo realmente vai ficar difícil. E aí é só de você vender o peixe. Você escolhe e fala, estou resolvendo isso. Outra coisa, não me diz respeito. Dos seus gráficos, acho que uma sugestão prática é limitar a escala superiormente. Porque se você quer um negócio a 10, você põe, tudo que for para cima de 10 é amarelo, só te interessa a faixa. Porque para aqueles gráficos, não sei se dá para ver se tem alguma coisa ali que está dentro dos seus parâmetros ou não. E, bom, aqui também não cabe, não dá tempo, mas o Lucas, que terminou o doutorado agora há pouco tempo, trabalhou com o Bertacchini comigo, ele montou constelações em volta de Titã, se eu não me engano. Era um outro modelo, mas aí tinha essa questão de cobertura lá, a gente quer ver crateras específicas, então tinha que garantir que a constelação passe por cima
pontos determinados da superfície, acho que vale a pena a gente conversar em algum momento, a gente combina um horário com ele, ele pode mostrar o que ele fez, você mostra, ele assistiu o seminário, a gente já tem uma ideia do que você fez, às vezes tem uma interface, acho que dá para a gente fazer bastante coisa juntando os dois modelos. Tá. A Daniela também tem um aluno de TCC que analisou a estabilidade em torno da Lua para colocar satélites. E aí ela tinha visto que tanto a arquitetura 1 quanto a arquitetura 2 não dava para colocar os satélites que eles estavam querendo naquelas posições. Então, é também outra coisa que eu tinha que olhar. Então, mas eu preciso... ao montar essa apresentação, eu cheguei à conclusão que eu tenho que focar no Polo Sul. Isso eu cheguei. Então, dessas 3 semanas até hoje, até aqui, eu falei assim, não, eu vou focar no Polo Sul e vou fazer uma constelação para monitorar o Polo Sul. Ponto. Porque a Lua toda não vai dar. E nem dá para lançar tanto satélite assim. Então, aí... já me perdi, no que eu ia falar. Eu falo também, cabeça está cheia aqui. O Rafael estava falando do Lucas, né, que fez um trabalho, e você estava falando do aluno de TCC da Daniela. Então, aí eu preciso focar nisso, e aí agora eu vou focar nela, e aí o trabalho que eu já tinha feito não estava com essa visão, porque eu tinha feito Walker, uma em órbitas Halo e outras em órbitas Mônia. E aí tinha feito 3 comparações assim. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar, e nessa apresentação especificamente, eu comecei a enxergar outros problemas que eu tinha que ter feito antes, que eu tinha que ter parado e ter olhado. Então, foi bom para mim, porque eu precisei parar e falar, não, eu preciso analisar assim, assim, assim. E antes eu estava pegando já umas coisas meio pronto e montando, aí não dava, estava legal. Legal. Você teve que enxergar o panorama todo para conseguir ver partes, né, específicas. O Josué levantou a mão? O Josué, se você quiser abrir o microfone e falar, a gente te escuta. Ok. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, estamos te ouvindo. Obrigado, Ana Paula. Foi ótima a sua apresentação, bem didática e achei bastante interessante, né? Porque é a primeira vez que eu vi alguém apresentando esse tema aí no Brasil é um tema que eu fiquei exposto faz um pouco mais de um ano e tenho desenvolvido um trabalho com estudante de mestrado. A gente usa o GDOP, o DDoP, TDOP, para fazer a questão de minimização de número de satélites para fazer determinados tipos de observações numa ground station, mas no caso é para Marte. Eu acho que dá para adaptar facilmente para a Lua. E eu acredito que aquilo que você mencionou, até a atualidade, na verdade, né? Daquilo que a gente tem visto nos resultados, a gente publicou a primeira versão do trabalho no IAC o ano passado, em Sydney, mas aí parece indicar que a sua intuição está correta acerca de que o GDOP vai ser uma questão crítica por causa de ser uma coisa de medir a diluição da precisão por meio da geometria, encontrar uma maneira de talvez minimizar o número de satélites. A gente tem trabalhado nessa direção, a gente consiga encontrar que dá para você minimizar. A gente trabalha com 13 satélites ao redor de Marte, e a gente consegue encontrar os que são mais acessados especificamente pela ground station que a gente está analisando dentro de uma cratera que está sendo estudada por missões lá em Marte. E o resultado é que tem alguns que são bem pouco usados, então eles se tornam redundantes, então de tal maneira que você consegue propor um número viável e minimizar o número de satélites sendo utilizados eventualmente para a Lua. Uma dúvida que eu queria saber a sua opinião, você fez aqueles cálculos lá, né, do semi-eixo, baseado lá no que o Walker apresentou, né, usando o efeito lá do J2, e dependendo da altitude, tinha uns dados lá para o caso da Terra, né, e já chegava a 29 mil quilômetros, que não é tão distante começa a ficar perto de GPS, que naquela altitude específica
órbitas geossíncronas, que naquela altitude especificamente, a magnitude da perturbação de terceiro corpo, tanto da Lua quanto do Sol, começa a ficar bem próxima. Na verdade, a magnitude é bem similar especificamente da Lua ao de J2. Dadas as altitudes que você calculou para a Lua, você tem alguma noção e talvez valeria a pena a exploração se não foi feito, de quanto que aqueles valores vão ser alterados pela perturbação de terceiro corpo no caso da Terra, porque naturalmente a gravidade da Terra vai conseguir alcançar muito mais próximo da esfera de influência da Lua, então pode ser que, dependendo da geometria, talvez usando o GDOP, você consegue diminuir, encontrar coisas mais ótimas mais perto da Lua, para poder também fugir um pouco dessa perturbação da Terra, caso ela seja muito um fator de alteração daqueles cálculos de semi-eixo que você colocou. O que você acha sobre isso? Oi, Josué, tudo bem? Eu ainda não considerei as perturbações da Terra e do Sol, Uhum. porque, como eu falei, no outro trabalho que eu tinha feito, eu tinha considerado, mas para esse que eu apresentei hoje, eu não considerei. E aí é outra coisa que eu tenho que fazer, porque eu comecei isso aí, foi da apresentação para fazer essa apresentação. E aí eu vi que eu precisava ir lá, ir mais para trás do que eu estava. Então, eu ainda não fiz, mas eu vou fazer sim. Né, E se você puder depois mandar esse seu artigo do IAC, eu gostaria de ver. Sim, seria interessante discutir isso, porque eu achei muito interessante, porque faz sentido o Walker fazer aquilo, porque aquela zona que ele está analisando, o J2 realmente é a força dominante sobre o sistema. Então, meio que você consegue negligenciar, de certa forma, um pouco as outras forças. No caso da Lua, para a altitude que você calculou, eu tenho dúvida, então não sei se talvez um gráfico talvez sugeriria da magnitude das acelerações a partir do centro da Lua, para ver quais são as dominantes, que eventualmente, quando você calcula um daqueles semi-eixos, se ele está dentro de uma região que talvez o J2 da Lua seja o dominante, então a sua abordagem fazendo algo análogo ao que ele fez para a Terra, eu acho que seria bem válida. Agora, se aqueles semi-eixos calculados, eles vão estar numa altitude que outras forças vão ser relevantes, então talvez acho que aí alterar as outras forças têm que ser incluídas. Só para comentar um aspecto, na questão do GDOP, a gente fez uma análise que a gente coloca alguns harmônicos de Marte e perturbação de terceiro corpo do Sol. E essas perturbações, elas também alteram o GDOP que você obtém. Então é uma coisa também que deve acontecer quando você tentar implementar a sua ideia de ser um fator crucial para poder minimizar. Até, na verdade, o número de satélites necessários são modificados por causa da perturbação. Agora você falou um monte de coisa aí que eu não consegui nem anotar aqui, agora da cabeça. Acho que depois vocês mandar. Sim. Trocar figurinhas, né? Bom. Vou passar para o Ernesto, que Obrigado. levantou a mão. Obrigado, Josué. Parabéns. Parabéns aí pela apresentação, muito bacana, gostei bastante, problema muito atual e muito relevante, né? Mas uma coisa que você tem que tomar cuidado ali é o C22, o C22 vai derrubar a órbita desses satélites, então eles são preocupantes, então muito mais do que o J2 ali, você tem que tomar cuidado com o C22, colocar ele, porque ele vai influenciar bastante na estabilidade dessas órbitas aí. Fazer uma sugestão para o seu trabalho ficar mais atraente, né? Eu acredito que o Artemis deve chegar na Lua bem primeiro do que os chineses, pelo menos em termos de duração, e eles já mudaram bastante, faz muito tempo que eu li o projeto Artemis, eu ainda sou do tempo do Lunar Gateway, que já foi descontinuado, mas, de todo jeito, eles devem continuar com algumas coisas, que os polos da Lua, eles são muito montanhosos, bastante complicados deles alunizarem nessas regiões. Então, provavelmente, eles vão alunizar mais no trópico, ali, no equivalente ao trópico
da Lua, tá? E depois subirem para o polo norte ou para o polo sul. Acho que o polo sul, descer para o polo sul. Bom, descer, subir, referência boba. E para o polo, tá? Para o seu trabalho ficar mais atraente, eu sugeria você dar uma lida no projeto Artemis para ver como ele está no atual, em qual região que ele vai ficar, e priorizar a passagem sobre essa região. Porque não importa você cobrir o resto da Lua, se os caras vão estar só numa certa localidade. Então, eles não vão sair focados naquela região. E a região de polo, ela vai acontecer, mas ela vai levar quase mais uma década. Então, é muito mais importante focar na região onde eles vão construir ali as primeiras bases, né, porque, eventualmente, um astronauta sai para uma missão um pouco mais distante, ele vai ter que saber onde é que ele está, para poder voltar depois para a base, ou se ele se perder por alguma outra razão, para voltar mais para a base, né? E, de repente, no próximo tópico, você vai levando essa constelação para o Polo Sul, para garantir ali visibilidade para as missões subsequentes, né? Então, acho que se você começar por aí, o trabalho vai ficar bastante atraente, ou seja, focando na região onde vai estar as primeiras bases, né? E sem se preocupar com o resto de uma cobertura global. Eu tinha mais coisas que eu tinha pensado. Foi tanta coisa que eu pensei aqui que até que... Então, vem tanta coisa na cabeça. Tem muita coisa boa aí, tem muita coisa interessante aí. Em termos de altitude, eu concordo plenamente com o Josué, mas eu acho que, de repente, uma cobertura mais baixa, mas é claro, o GW, como você já falou, depende de volume, então preciso ficar um pouco mais alto ali, né? Acho que órbitas ali abaixo de 10 mil e acima de 1000, né? Nesse intervalo aí, você tem que ver a melhor cobertura possível, né? Então, é interessante ver essa cobertura com o mínimo de satélites. Também tem que tomar cuidado que provavelmente eles devem usar nanosatélites para esse tipo de cobertura, né? Que você não precisa de uma potência tão grande, porque não tem atmosfera, não tem que cobrir a atmosfera, então você não precisa de uma potência como os nossos satélites, que tem que atravessar a atmosfera, um monte de coisa, tem que cair até o celular nosso, né? Então precisa de uma potência muito alta. Esses não, como não tem atmosfera, a potência é muito mais baixa, eles podem fazer com nanosatélites, então é possível você jogar uma certa quantidade bem maior de satélites, né? Você leva um caminhãozinho, uma nave com vários satélites, e depois você faz a distribuição dela lá. Então não é, acho que a quantidade não é uma coisa tão importante, mas é bom sempre levar em consideração, né? Tinha mais coisas que eu tinha pensado aqui, mas foram tantas coisas. Eventualmente, se eu lembrar, eu te passo depois, tá? Vou pegar nisso aí, firme. Aí você falando aqui, eu até fiquei pensando, será que são necessários 4 para a Lua, 4 satélites visíveis para a Lua, já que não tem atmosfera? Precisa da correção do relógio? Porque o sinal vai vir, geralmente o relógio é porque tem um erro do relógio, né, e um erro do relógio do receptor. Mas será que precisa desse... Né? Então, eu fiquei pensando, será que precisava só 3 era o suficiente? Eu preciso de 4? Até pensei nisso também. Passou isso na minha cabeça. Não tem... Uhum. Tem mais alguma mãozinha levantada? Rafael Ribeiro? Rafael Ribeiro, por favor. Oi, boa tarde a todos. Consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Ana Paula, parabéns pela apresentação, muito interessante. A minha pergunta é bem curta, na verdade, eu acho que é mais uma sugestão. Eu li a respeito do programa Apollo, né, da dificuldade que eles tinham com a questão da irregularidade da Lua para manter essas constelações. Você já pensou em integrar, talvez J2 não seja tão efetivo, mas em órbitas bem baixas, você já tentou integrar usando aquele modelo de Maskons para dar condições das irregularidades? Eu acho que podia ser alguma coisa interessante para explorar, né? Porque as luas têm crateras muito mais massivas e talvez pegando ali o modelo de Maskons e estudando essas constelações sobre isso, até talvez em asteroides, acho que podia integrar bastante esse trabalho aqui que o grupo aqui já desenvolve, né? Não sei se é
eficaz. Obrigado. Então, no outro trabalho que eu tinha feito na constelação Walker, eu tinha colocado os másculos, acho que 5 só. Eu não sei quantos são, deve ser 20 e pouco. Aí eu tinha colocado 5 e tinha feito a perturbação do Sol e da Terra. Mas esse aqui eu não coloquei ainda, não. Mas eu vou tem que considerar também. É um modelo mais refinado, né? Tá ok, ô Rafael Ribeiro? Mais alguma coisa? Sim, obrigado. Obrigada. Obrigado, parabéns. Obrigada. O Otton levantou a mão. Otton, por favor. Primeiramente, obrigado pelo seminário. Eu acho que foi bastante educativo, né? Por ser um tema que o pessoal do grupo não tem trabalhado. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? E na linha do que o Rafael Ribeiro estava falando, né? A Daniela e o André estão desenvolvendo um programa levando em consideração másculos e aí levando um alto número, né, de grau e ordem no potencial gravitacional. E aí essa questão também da Terra e da Lua, então, tem a ver com a altitude, né? Então, um parâmetro importante aí seria ir variando a altitude, vendo quanto o GDOP fica bom com o número de satélites, mas variando a altitude, para baixas altitudes, aí você tem que levar em conta esse potencial gravitacional mais complexo. E para altas altitudes, aí a Terra e a Lua são grandes perturbadores. Eu quero dizer que depois a gente conversa isso em mais detalhes, Ana, mas é que eu acho que agora que está entendido o processo, dá para gerar uma porção de trabalhos em cima disso daí. Depois a gente conversa mais. Obrigado pelo seminário. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Otton. Mais alguma pergunta, algum comentário que alguém gostaria de fazer? Vamos agradecer novamente, então, a Ana Paula. Muito obrigada, Ana Paula. Obrigada, gente. Eu agradeço a todos. Todos os comentários. Quem tiver sugestões, falar alguma coisa, depois fala para mim, pode mandar.